E a minha receita de hoje é uma torta de frango com milho de liquidificador. Esse recheio fica bem cremoso, a massa tem um toque de milho e fubá que deixa ela ainda mais gostosa. É uma receita fácil de fazer que vale até como uma refeição. Então já me segue aqui para não perder nenhuma receita, salve esse vídeo para fazer depois, compartilhe também com seus amigos e eu vou começar aqui preparando o recheio de frango. Primeiramente eu vou colocar aqui na frigideira o equivalente a umas 2 colheres de sopa de óleo. E vou acrescentar 3 dentes de alho picados. Só vou fritar aqui rapidamente esse alho. Agora que o alho já perfumou, eu vou acrescentar uma cebola grande picada e também meia cenoura ralada. E eu vou ficar mexendo de vez em quando até que a cebola e a cenoura refoguem bem. A cebola e a cenoura também já refogaram, a cebola já está bem transparente, a cenoura bem murcha. Agora eu vou acrescentar nessa receita 600 gramas de peito de frango cozido e desfiado. É um peito de frango grande. Eu vou misturar bem aqui. Eu sempre tempero o peito de frango quando eu vou cozinhar ele. Eu coloco sal e pimenta, uma folha de louro, uma cebola e uma cenoura. E depois eu guardo aquele caldo congelado para quando eu fizer uma sopa ou um risoto. Agora eu só vou acertar aqui o tempero desse frango. Vou colocar mais um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta do reino, você coloca a gosto. Um pouco de páprica defumada, também a gosto. A questão de temperos, eu sempre falo que é a gosto. Você tempera com aquilo que você mais gostar. Agora eu vou acrescentar aqui 2 tomates sem semente picados, uma lata de milho sem água e cebolinha a gosto. Vou misturar bem. Eu vou desligar o fogão e eu vou acrescentar um copo de 180 gramas de requeijão cremoso. Vou misturar bem o requeijão aqui com o frango. E o recheio cremoso de frango já está pronto. Vejam só que delícia esse recheio. Agora eu vou preparar a massa. E a massa dessa torta é muito fácil de fazer. A gente bate tudo aqui no liquidificador. Então agora eu vou começar batendo o milho com os ingredientes líquidos. Eu vou utilizar para a massa 3 ovos, 3/4 de xícara de óleo, pode ser qualquer óleo vegetal de sua preferência, 1,5 xícaras de leite, uma lata de milho sem a água, e também 1 colher de chá de sal. Eu vou bater bem até que o milho se desmanche. Eu já bati aqui por 2 minutos, agora eu vou acrescentar as farinhas. Eu tenho aqui 1 xícara de farinha de trigo e também 1 xícara de fubá, estou usando fubá mimoso. E eu vou bater só para misturar. Agora que já misturou bem as farinhas, eu vou colocar o fermento, mas eu não vou mais bater no liquidificador, eu só vou misturar ele com uma espátula. Para essa receita é 1 colher de sopa de fermento em pó, aquele fermento para bolo, e é só misturar bem aqui na massa. A massa já está pronta, eu vou fazer a montagem. E eu vou utilizar para essa torta salgada uma forma de tabuleiro. Essa minha forma mede 20 por 30 e ela tem 5 centímetros de altura. Ela está untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Eu vou colocar metade da massa aqui no fundo da forma. Só vou espalhar bem. E já vou colocar o recheio. Vou colocar o recheio aqui de colheradas. Só vou arrumando aqui o recheio para que ele fique numa camada mais uniforme. Eu tenho aqui 100 gramas de queijo mussarela, era o queijo fatiado que eu cortei em pedaços menores. E vou espalhar por cima do recheio. Vou colocar um pouco de orégano. E vou cobrir com o restante da massa.
Vou espalhar a massa para que cubra aqui todo o recheio. E para finalizar, eu tenho aqui 40 gramas de queijo parmesão ralado, aquele de pacotinho mesmo. Vou colocar aqui por cima da massa e vai deixar a torta bem douradinha. E também mais uma pitadinha de orégano. Vejam só que linda que está essa torta e eu já vou levar lá para o forno. E o meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Essa torta leva em torno de 40 a 45 minutos para ficar pronta. Você vai ver que ela vai ficar mais dourada na parte de cima. Faz um teste com uma faca. Ela tem que sair limpa, não pode sair com massa crua. Então assim que a torta estiver assada, eu volto aqui para servi-la para vocês. E já estou de volta com a torta de frango com milho assada. Ela ficou no forno por 45 minutos e vocês não têm ideia no aroma que está nessa cozinha. O fubá com o milho deixa um aroma maravilhoso nessa torta. E veja como essa torta está bonita, ela está bem dourada aqui na parte de cima. Agora eu vou cortar aqui um pedaço para servir para vocês. A massa fica macia, o recheio bem cremoso. É aquela torta perfeita para preparar em casa. Olha só que delícia, bastante recheio de frango com uma massa bem macia. E como eu falei para vocês, o fubá e o milho dão um toque todo especial nessa receita. A massa fica desmanchando, o recheio bem cremoso, é aquela torta que vale por uma refeição que eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso aí na sua casa.